Então, beleza. Eu vou falar aqui um pouco sobre avaliação, vou gravar essa web para disponibilizar, né? E a gente tem poucos participantes aí. Então, na verdade, eu vou falar um pouco sobre a dinâmica da avaliação, né? Não vou falar sobre conteúdos em si, não. A nossa avaliação vai acontecer agora, né? Ela vai ser disponibilizada no Moodle, né? Então, no horário determinado, né? A prova vai estar disponível no Moodle. Então, vai ter um arquivo em PDF, né? Que é a prova, né? Você vai abrir a prova vai ter como primeira prova distribuição de grupos. Então, serão 5 grupos e cada um dos grupos vão ter 5 questões. Então, o grupo 1 vai ter 5 questões, o grupo 2 vai ter 5 questões, ou seja, a prova vai ter 25 questões. Mas vocês não vão ter que fazer todas as questões, vocês vão fazer apenas aquelas questões que estão determinadas, né, para vocês, para cada um dos alunos, né? Então, uma vez que você pegou a avaliação, você vai voltar lá no Moodle e vai pegar a distribuição de questões por aluno. Quando você apertar aqui na distribuição de questões por aluno, vai abrir uma lista, né? Nessa lista o seu nome vai estar, você vai procurar o seu nome. Por exemplo, vamos supor que é o Paulo, né? Então o Paulo, na hora de fazer a prova, ele vai observar quais são as questões atribuídas a ele. Então, ou seja, do grupo 1, o Paulo vai fazer apenas o exercício 3. Do grupo 2, ele vai fazer apenas o exercício 5. Do grupo 3, ele vai fazer apenas o exercício 2 e assim por diante. Então, cada um vai fazer só as respectivas questões, como foi na primeira prova, né? Então, são 5 questões para cada estudante aí, né? Então, a pessoa vai ter que ter atenção, porque se ela fizer exercício diferente daquele que está proposto para ela, eu não vou corrigir o exercício, né? Então, eu só vou corrigir esses aqui que estão associados à pessoa. Por exemplo, o Marcelo vai ter que fazer do grupo 1, exercício 4, do grupo 2, exercício 1 e assim por diante, né? Beleza. Depois que fez a avaliação, vem aqui para entregar a avaliação dentro do prazo, porque eu não vou aceitar a prova enviada após o prazo, né? Até porque no Moodle não vai conseguir enviar. E aí a pessoa teria que enviar por e-mail e eu não vou receber prova enviada após o horário, beleza? A avaliação. Então, como eu disse, a avaliação tem 5 questões, né? No grupo 1, o exercício que está lá vale 7 pontos. E ele é como o exercício que está aí nas listas, que é só para encontrar ponto crítico, né? Tipo assim, igual lá na terceira lista avaliativa tem um exercício desse. Determine os pontos críticos da função. Então, lá no grupo 1, o exercício é só para encontrar ponto crítico, né? Aqui eu estou colocando só um exemplo do que é o exercício, né? Então, aí, esse é o exercício relativo ao grupo 1. Então, qualquer um dos exercícios que você for fazer do grupo 1, aquele que tiver indicado para você, vai ser para encontrar o ponto crítico. O grupo 2, o exercício dele vale 8 pontos. E ele tem duas partes. A primeira é encontrar os intervalos onde a função é crescente e decrescente, né? E aí depois encontrar os extremos, ou seja, encontrar os pontos máximo e mínimo. Como a gente viu nos exercícios aí. Por exemplo, na terceira lista avaliativa tem um exercício desse, ó. Você tem que determinar os intervalos onde a função é crescente e decrescente e determinar os pontos extremos aí, que são os pontos máximo e mínimo, né? Então, o grupo 2 é um exercício referente a esse conteúdo aí, né? É lógico que aqui, por exemplo, para encontrar intervalo onde a função é crescente ou decrescente, primeiramente você vai ter que encontrar também os pontos críticos aí. O grupo 3 também vale 8 pontos a questão, né? E é para encontrar o ponto crítico e depois encontrar os extremos, ou seja, os pontos de máximo e mínimo, só que dessa vez obrigatoriamente usando o teste da segunda derivada, né? Então, o grupo 3, aí, o exercício é tipo lá o exercício da quarta lista, para determinar pelo teste da segunda derivada os pontos de máximo e mínimo. Então, acha os pontos críticos, né? Deriva a função, vê onde a derivada é igual a zero ou onde ela não existe, e depois usar o teste da segunda derivada para calcular, né, os pontos extremos, né? Os extremos, quando a gente fala extremo, é máximo ou mínimo, né? Então, o grupo 3 é tipo esse exercício que está lá na quarta lista. Eu estou colocando aqui só como exemplo, não quer dizer que é isso que vai cair lá. Isso aqui é só como exemplo, né? Não vai cair, essa função não vai cair, vai ser uma diferente dessa aqui. Mas já estou te falando, né, nessa videoaula o que é que vai cair na prova. O grupo 4 vale 6 pontos, é um exercício de taxa de variação. Então, vai ter um problema, né? Como, por exemplo, esses aqui da terceira lista avaliativa.
Então vai ter um problema no qual você vai ter que calcular uma taxa de variação, né? Então é um exercício que vai ser referente ao grupo 4. Então vão ter lá vários problemas, você vai ter que ver qual é aquele que está associado a você lá na distribuição de questões, né? Então é um exercício referente à taxa de variação, que é um conteúdo do bloco 3, se eu não me engano, né? E o grupo 5, que é o último grupo da prova, ele é um exercício sobre otimização, que também são problemas, como lá da quarta lista avaliativa, né? A gente fala de otimização porque vai perguntar, por exemplo, qual a quantidade que deve ser vendida para que o lucro seja máximo, né? Então, maximizar o lucro é trabalhar com a otimização, né? Determinar as dimensões para que o volume seja máximo, então maximizar o volume é otimizar, né? Minimizar os custos, então esse tipo de situação, né, é o que é o exercício do grupo 5. Esse já é uma matéria lá do bloco 4, se eu não me engano. Então, esses são 5 exercícios que vão ser cobrados. Então, o grupo 1, só para encontrar o ponto crítico. O primeiro exercício, então, da prova é encontrar ponto crítico. O segundo exercício da prova é para encontrar os intervalos onde ela é crescente e decrescente. E depois achar os pontos máximo e mínimo, né? Aí lembrar daquilo, né? Se ela é crescente, para depois ser decrescente, o ponto é máximo. Se ela é decrescente, para depois ser crescente, o ponto é mínimo. Então tem que saber isso aí, né? O grupo 3, o terceiro exercício, é para achar os pontos críticos, depois usar o teste da segunda derivada para fazer a análise dos extremos, né? O teste da segunda derivada diz que quando você encontra os pontos críticos, você calcula a segunda derivada e substitui os pontos críticos na função. A segunda derivada deu negativa, então o ponto é um ponto máximo. A segunda derivada deu positiva, então o ponto é um ponto mínimo, né? O grupo 4 é a taxa de variação, né? E o grupo 5 é a otimização. Então são esses 5 exercícios, a pontuação é essa que eu passei aí, ó, rapidinho aqui, né? Então, ó, primeiro exercício, 7 pontos. Segundo exercício, 8 pontos. Terceiro exercício, 8 pontos. E os dois últimos, que são os problemas, 6 pontos cada um. Eles têm uma pontuação um pouco menor aí, né? Além disso, outra coisa que eu queria destacar é o seguinte, a avaliação em si. Então, a avaliação ela deve ser feita a próprio punho, então vocês têm que fazer à mão a avaliação, né? Tomando cuidado para que ela esteja legível, ou seja, se você mandar uma prova e tiver difícil de entender, a responsabilidade é sua, né? Às vezes, na hora de corrigir, tem coisa que a gente não consegue entender, a gente às vezes dá errado por não conseguir entender. Então, ela está legível, é uma responsabilidade sua, está organizada, né? Colocar lá número de página, isso é importante, se organizar a prova, né? Outra coisa, obrigatoriamente tem que ter a sua assinatura por extenso em todas as páginas. Isso é obrigatório, eu quero a assinatura por extenso em todas as páginas. E além disso, a sua prova deve ser enviada em PDF. Então você vai fazer sua prova, né? Vai tirar foto ou vai escanear, transformar o arquivo em PDF para depois me enviar. Então essas eram as observações que eu queria fazer a respeito da prova, né? Então, assim, como eu disse, eu não vou entrar no mérito de conteúdo, né? Até porque a gente ainda tem um tempo aí, eu acho que a lista avaliativa deve ser enviada até quinta-feira, se não me engano, dia 18/11, mas basicamente isso é a prova. A prova, então, ela vai ter as questões referentes ao conteúdo aí. Então, observar, né, a prova, observar na lista a distribuição de questões e depois fazer as contas, tomando cuidado para organizar as contas, né, de forma que elas fiquem legíveis também, né? Assinar por extenso todas as páginas, enviar em PDF o arquivo, né? Então é isso que, assim, eu queria destacar, queria comentar nessa web, né? Assim, as dúvidas que tiverem sobre o conteúdo, eu peço para que vocês enviem lá no fórum, né? Assim, infelizmente a gente não tem visto uma participação muito grande, melhorou da primeira prova para essa prova, mas ainda é baixa a participação, né? Visto aqui na própria web presencialmente, mas